E aí, pessoal, beleza? Então, mais uma vez aqui no Chillador Podcast. Eu sou o Nicolas, apresentador. E eu sou a Larissa, apresentadora. A gente tá aqui com o Wendel hoje, galera. Prazer, galera. Meu nome é Wendel. Eu vim lá de Minas Gerais e tamo aí, sendo entrevistado. Show de bola. Quando você tem, Wendel? Eu tenho 15, mas vou fazer 16 esses mais próximos, assim. Show de bola. O Wendel veio de Minas, ele é novo aqui na escola, né? E ele tem umas histórias muito interessantes aí que vocês vão ficar sabendo aí, que é muito legal passar pra vocês, né? Essa parte. Vamos lá. Você disse que mudou de Minas Gerais pra cá, né? Como é que foi essa mudança? Foi difícil? Foi legal? Assim, velho, por se tratar de um lugar onde que tem muitas pessoas que eu amo e admiro, por exemplo, minha avó, foi muito difícil, mas, como se diz, né? Não tem como. Cidade pequena tem poucas opções, né? E a gente preferiu ter uma cidade grande que tem mais opções de praticamente quase tudo, entendeu? De trabalho, essas Sim. coisas. Tá ligado? Mas a sua adaptação aqui foi difícil? Você eu ainda... Ou você ainda tá meio perdido? Eu tô meio perdido ainda, porque, tipo assim, o estilo mineiro pro estilo paulista é muito diferente. Eu ainda estou acostumando, entendeu? Sim. Aí pra mim tá sendo muito diferente. A gente falar Vai ser muito diferente. Mas, tipo assim, você ficou mais, impactado com o quê? Por exemplo, você chegou aqui e você falou, tal coisa é, muito diferente de lá. Ou, teve alguma coisa assim ou não? Não, mano, só o jeito de falar mesmo. No primeiro dia que eu cheguei aqui, a explicação do professor, velho, era coisa de outro mundo pra mim. Eu fiquei, o quê? Aí depois eu fui acostumando e tal. Foi acostumando? É. Mas se eu fosse pra Minas também, eu ia ficar meio perdidão. Mas como que é lá isso daí que você falou que você ficou perdido na explicação? É porque, tipo assim, na capital de Minas em si, tem palavras que é muito comuns, que é normal, né? Vamos, digamos assim. Só que na região que eu morava, na negócio, a gente era mais voltado pro sertanejo raiz mesmo. Aí tem algumas palavras que a capital de Minas Gerais não entendia. Por exemplo, no hospital lá, eu falei pra enfermeira assim, moça, a senhora pode me rebuçar, por favor? Aí ela falou assim, o que é isso? Rebuçar pra gente é a mesma coisa de cobrir, entendeu? Você pega a coberta e rebuça. No caso, você pega a coberta e cobre. Então, essas palavras é muito diferente. Eu nunca tinha ouvido isso. Então. Que Rebuça. estranho. Eu nunca vi isso no dicionário. Tem mais alguma coisa que é muito diferente? A culinária também é muito diferente, mas nada fora do comum. A culinária eu não sei, porque eu vou pro interior de São Paulo, é muito perto de Minas. E a culinária lá, ainda assim é do estado de São Paulo, mas uma vez eu fui no restaurante em Minas e eu não notei muita diferença, sabe? Eu achei até muito boa a comida. Mas... eu nunca fui, mas minha avó é mineira, ela faz cada comida. É boa, Meu eu Deus. gosto. Comida mineira, paulista, tanto faz. Tem, um motivo plausível, um motivo que eu falo a gente veio para uma condição de vida melhor para São Paulo? Sim, basicamente isso. Esse o motivo. Tá. Então, beleza. E os amigos? Oi? A saudade deve ter. Também. Você tinha bastante amigo lá? Era bem... por ser cidade pequena, acho que todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Minha avó mora em cidade pequena e, falta, mas geral se conhece. Tô acostumando com bastante gente daqui já. Não, mas você se adaptou bem na escola, chegou pouco tempo. Sim, ele já chegou já todo falante, já conversando. Não, mas cidade pequena eu gosto e não gosto também, não sei porquê. Eu prefiro aqui em Jundiaí, eu acho que é porque eu nasci aqui, então acho que eu prefiro aqui. Eu não sei, você nasceu em Minas, você sabe? Nasci em Minas Gerais. Como chama a cidade que você nasceu lá? Eu nasci em Diamantina. Diamantina? Pô, conheço. Diamantina. Eu nunca fui lá, mas meus avós já falaram muito. Diamantina. Só que eu sou de Felício dos Santos. Aí, Diamantina, cidade, um ponto de referência lá. Que a gente usa, que a gente vai pra lá fazer alguma coisa, entendeu? Da hora, mano. É isso aí. Você comentou com a gente na escola uma vez que você fez uma palestra. E foi sobre o quê? Conta pra gente, pro pessoal. Cara, essa palestra que eu fiz foi muito interessante, muito legal. Porque, foi numa data que era a valorização da vida. E tava tendo várias palestras e conscientização. Aí eu fiz essa primeira palestra
passando os slides de como eu estava no estado no hospital e tal, e explicando e mostrando como é que é a realidade, por exemplo, de uma criança no leito tomando quimioterapia, ela virar para a mãe dela e falar assim: "Ô, tá vendo, mãe, como Deus é bom? Hoje eu tomei quimioterapia e nem doeu tanto." Você tá entendendo como é que é? Entendi. Pra quem não sabe, gente, o Wendel, ele teve câncer. Opa, bati o microfone. Ele teve câncer e graças a Deus hoje ele conseguiu superar. E agora ele vai falar um pouquinho dessa história pra gente aí. Sim, Como foi? pode É basicamente isso. A minha primeira palestra foi sobre isso. Aí minha segunda palestra foi com o pessoal de Felício, da minha cidade, ficou sabendo que eu tinha feito em outra cidade. Não. Aí eles me chamaram e falaram assim: "Não, você vai fazer pra gente. Já que fez lá, você vai fazer aqui." Você vai fazer pra gente." Aí começou. Não teve escolha. Foi em outra foi. cidade a palestra? Sim, eu Em outra fiz escola? em outra escola. Aí depois eu fiz na minha, na escola que eu estudava. E é basicamente isso. Tem várias fotos que depois vai colocar no vídeo também, pra ficar bem legal. E uma coisa, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês decorarem 3 frases que eu trouxe aqui. Pode falar. Beleza. Lembra que no final do podcast a gente vai repetir elas, hein? Pode decorar? Ixi, Eita, calma aí. Vai lá. Minha Não, mas se não memória lembrar não tem problema. Não, aqui ó. Tá bom. Primeiro, a doença não faz parte do meu corpo. A doença não faz parte do meu corpo. Não faz parte do seu corpo. Ela só está no seu corpo. Ela só está no meu corpo. Ela não me pertence. Ela só está no meu corpo. Ela não faz parte do meu corpo. E ela não me pertence. Quando você pensa assim, quando você não vê aquela doença como sendo sua, fica mais fácil você batalhar de igual para igual para ela. Com ela, quer dizer, né? Nossa, arrepiei. É. Que isso? Forte. E, tipo assim, vamos começar pelo diagnóstico. Deixa eu soltar um celular um pouquinho. Tipo assim, no final de 2020, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça e náuseas, o tempo todo vomitando, nada que parava no estômago, nada, nem água. Isso foi do dia pra noite que aconteceu? Tipo, Oi? Foi tipo do dia pra Não noite? foi esperado, não foi esperado. Tipo, de repente você Começou a passar acordou no mal, dia né? e De começou a repente. passar mal. Aí, no final de 2020, comecei a sentir os sintomas. Aí, no início de 2021, ficou muito forte mesmo. Aí, chegou ao ponto de eu passar a dor de cabeça que eu sentia só tomando soro e dipirona na veia dentro no hospital. Então, eu ia quase todo dia para poder para tomar a dipirona com soro na veia. Aí, o que acontece? Aí, com o tempo foi passando e eu não melhorava, ficava a mesma coisa. Aí, até que o médico pediu para fazer a tomografia. Aí, feita a tomografia, o diagnóstico sempre é o mais pesado, né? Porque, tipo assim... Ninguém sabe o que é. Foi um choque na minha vida. Porque, tipo assim, a gente não tava esperando. Aí, o médico com o diagnóstico na mesa, assim, ele falou assim, aqui claramente, aqui nessa região aqui, é um tumor. Isso aqui é um tumor. Na hora que ele falou tumor, velho, as pernas parou, velho. Você, tipo, sabe quando você fica... Travado. Você fica assim, ó. Sim, tipo, o quê? Tipo, não tô entendendo o que tinha tá quantos acontecendo. anos? Não tinha reação. Nessa época? Na época eu tinha uns 13 a 14, não lembro, mano. Não, 14 não, 13 no máximo. 13? No máximo. Aí, fiquei sem reação. Aí, quando eu estava voltando pra casa, a minha reação, sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu tranquei a porta do meu quarto, fiquei sozinho no meu quarto e ajoelhei, velho. Ajoelhei e conversei com Deus. Eu conversei com Deus. Porque naquela hora, tipo assim, eu tava com tanta coisa na cabeça e eu não conseguia pensar em nada que eu pudesse fazer. E tipo assim, essa conexão com Deus me ajudou muito também. Porque tipo assim, eu implorei ele, falei assim, Deus, eu preciso do Senhor agora. Porque eu vou passar por uma das piores fases da minha vida. E eu vou precisar do Senhor. Eu sei que o Senhor vai me ajudar e sei que o Senhor vai me dar força. Porque eu vou vencer a batalha. Eu vou vencer o câncer. Entendeu? Eu tô chorando. Não pode falar essas coisas. E foi mais ou menos isso. Aí, passou isso e a gente foi. Beleza. Aí, com esse diagnóstico,
a gente foi encaminhado para um médico muito renomado lá na cidade, que é tipo um ponto de referência lá na nossa região, que é Diamantina, pra gente. Aí a gente chegou lá nesse médico, na Clínica da Serra, vou explanar o médico, eu nem quero saber. Aí o que acontece? Esse médico é muito, tipo assim, é muito renomado mesmo. Você entra lá na sala, ele tá cheio de troféu e essas paradas, tá ligado? Aí a gente foi nele pra saber e mostrando na tomografia o tumor. Aí ele olhou assim e falou assim: realmente tem o tumor, mas essas náuseas e essas coisas que você tá sentindo pode não ter nada a ver com o tumor. E com esse tumor aí, você pode sobreviver até com 120 anos. Falou desse jeito. Até 120 anos. E falou assim, que também poderia ser um problema psicológico. De eu estar passando mal. Falou desse jeito. Mas aí te deu um alívio na hora? Ou não? Ou você queria xingar o médico? Tipo assim, eu sabia que não era problema psicológico. Sim. Eu sabia, eu tava sentindo. Mas aí ele falou que era problema psicológico, porque meus pais tinham terminado naquela época, né? Aí eu fiquei assim meio sem entender, mas de boa. Menos mal, que não precisaria fazer cirurgia nem nada. Beleza. Aí o que acontece? A gente voltou pra casa e tá aguardando, porque tipo, se um médico que é especialista, falou com a sala cheia de troféu, mais renomado da região, você vai confiar no cara, não vai? Então, né? Aí a gente confiou nele, aí a gente voltou pra casa. E os sintomas continuaram, não mudou nada, continuaram do mesmo jeito. Só que aí, o que aconteceu? Nesse tempo que a gente ficou na casa, deu hidrocefalia no cérebro, que é quando o cérebro enche de líquido, enche de água, por exemplo. Tipo isso, tipo de um líquido. Aí, o cérebro enchendo de líquido, a pessoa fica, sei lá, velho, tipo desacordada. E não pode, tem que tirar esse líquido. Aí a gente foi pra Diamantina, fiquei internada na Santa Casa, lá em Diamantina. Aí foi até o doutor Túlio, doutor muito bom, me acompanhou do começo até o fim do tratamento, sabe? Muito bom mesmo. Eu abraço o doutor Túlio, eu gosto muito dele, porque de verdade eu gosto muito dele. E ele me acompanhou e ele também me acompanhou na cirurgia. Aí o que acontece? Para poder extrair essa hidrocefalia, fez minha primeira operação, que é a de ralo, que era basicamente abrir e tirar o líquido. Aí, beleza, fez essa operação, eu voltei para casa, fiquei aguardando, saiu o pedido da quimioterapia para me iniciar o tratamento em BH, entendeu? Em Belo Horizonte. Sim. Aí, enquanto isso, eu tava esperando em casa. Só que nesse tempo que eu tava esperando, a hidrocefalia voltou novamente. Aí eu tive que ficar internado na Santa Casa de novo, porque dessa vez ela voltou com tudo, velho. Eu fui desacordado, aí chegando lá, teve que colocar a válvula. Implantar a válvula. Nossa. Eu tenho uma válvula aqui que pega aqui na cabeça e desce pra bexiga. Nossa. Essa parte aqui mesmo é ela. É tipo um tubinho, ó. Você entendeu? Aí, tipo assim, é isso. Aí, feito colocada essa válvula, a gente... Você sente ela aqui? Sim. Mas não incomoda? Não, Incomoda, às vezes na barriga dói. Dói um pouquinho e fica muito doendo mesmo. Sei. Fica muito desajeitado pra gente ficar. Aí eu levanto, faço alguma coisa, espero a dor passar. Porque você fica muito tempo parado assim, ela começa Já a começa. incomodar já. Ficar só numa posição já é mais ruim, né? Entendi. Aí, depois que a gente fez isso, eu voltei pro hospital, no caso que é o de BH, para poder iniciar a rádio. A quimio, desculpa. Porque a gente... para poder destruir o tumor. Porque o tumor que estava localizado no meu cérebro era um tumor localizado no terceiro ventrículo, perto da glândula pineal, que é inoperável, velho.
Não tinha como operar. Meu Não Deus. entendo nada disso. Não tinha como Eu operar. também não tô entendendo, mas eu compreendo. Não tinha como operar. E tipo assim, a gente Era muito ficou- arriscado operar? Nós não tinha como. Não tinha possibilidade alguma. Risco de morte. Então. Não tinha nem risco, né? Já é, era morte. Já Já era era morte. morte. Tipo, não tem como. Uhum. Entendeu? Aí, como a gente fez essa primeira cirurgia, voltando à primeira cirurgia, eles fazem a biópsia, que consiste em tirar um pedacinho pequenininho do tumor para saber que tipo de tumor que era aquele. Que era um tumor, era esse que eu falei, que ela tá localizado, só que era benigno e tinha um nome. Eu acho que era... eu não lembro. Não sei se era germinoma. Eu acho que era germinoma. Aí a gente foi para BH para poder fazer essa quimioterapia. Na quimioterapia, tipo assim, os médicos em geral esperavam de 3 a 4 anos para finalizar o tratamento. Poderia ficar com sequelas ou não andar direito, nem falar direito também, por causa das cirurgias, entendeu? Sim. Porque tipo assim, nas cirurgias eu fiquei muito mal mesmo, muito mal mesmo. Aí, quando eu cheguei para poder fazer essa quimioterapia, aí já iniciar a quimio, fiz assim, eu acho que é tipo assim, a gente faz um mês, a gente faz uma semana de quimioterapia, aí descansa um pouco, depois volta e faz mais uma semana de quimioterapia, porque a quimioterapia, ela é muito agressiva, só para você ter uma ideia, o líquido que parece um soro, é desse tamanho assim, ó, ela demora cerca de 2 horas para poder passar tudo. Se esse líquido cair na sua pele, ela queima, velho. Ela Já queima. aconteceu de cair? Não. Se ela cair na sua pele ou da enfermeira, queima. E eu recebia na veia. Nossa. Aí, tipo assim, a veia que eu tomava quimioterapia, eu ficava, tipo, encolhia. E tinha que tomar muita água, alimentação, tinha que estar tudo direitinho. A alimentação ajuda muito também. Principalmente se tiver algum problema desse tipo. E, tipo assim, no meio desse caminho, Você tinha uma alimentação certa? Tipo, você só podia comer tal coisa? Sim. E, Não tipo, era o podia quê que você comer podia qualquer comer? coisa, não podia comer comida de rua, tinha que fazer tudo em casa, hambúrguer, tinha que fazer em casa, Nossa. tinha que fazer tudo. E, Praticamente tipo assim, você nem saiu muito isso, por causa disso. sim. E a imunidade, quando você está fazendo tratamento de alto custo, é muito frágil, é muito Você menor não do que uma podia pessoa pegar normal. uma gripe, não podia ficar Não, doente de forma pegar alguma. uma gripe pra mim era quase que... Era muito quase um arriscado, Covid velho. hoje, né? Era muito arriscado pegar uma gripe pra mim. Aí, tipo assim, era muito arriscado essas paradas. Tem alguma coisa pra perguntar? Pra me continuar? Eu tô Raciocinando, chocada. Tô pensativo também. É. Caraca. Surreal. Mas e aí, como é que ficou depois de tudo isso? Mas aí tem muita coisa ainda na frente. Pode continuar. Só falar. Tenta dar uma resumida rapidinho. Tá bom. Aí o que Não precisa acontece? resumir, não. Vai falando aí. Pode Bora. Minha mãe também sempre falava muito da lei da atração. Você pensa uma coisa, você pensa, você acredita e você recebe. Tudo que você pensa de positivo, você acredita naquilo que você está pensando, você recebe. E vou até ver aqui, ó, que é uma parte muito interessante. Eu fiz muitas frases. Fiz muitas frases enquanto eu estava acamado, enquanto eu estava fazendo o processo de radioterapia, que eu já vou entrar neles. Fiz muitas frases mesmo. Tipo, no canil de minhas ideias, eu descobri a força da minha mordida quando eu tive que morder a vida, para mostrar a ela que quem escreve meu destino sou eu. Caraca. Nossa, eu tô ficando arrepiada. E tipo assim, quando eu estava muito mal mesmo, minha mãe chegava no meu ouvido. Eu podia estar desacordado, mas minha cabeça conseguia ouvir tudo. Ela falava assim: Wendel, seu nome é Wendel Cailone. Sua mãe é Liliane Pena, Liliane do Carmo. Ela sempre falava, sabe? Me lembrava de quem Sim. que eu sou. Falava assim: você vai conseguir.
Você vai conseguir, lembra de quem que você é. Você esquecia as coisas muito Não, rápido? cara, é porque, tipo assim, eu tava meio desacordado. Tava No momento muito de mal você mesmo. acordar, Eu acordava só pra passar mal, só pra vomitar. E já desacordava de novo. E tipo assim, ela ficava o tempo todo falando comigo, conversando comigo e falando. Você controla seu corpo, Wendel. Falava isso comigo. Você controla seu corpo, Wendel. Você controla seu corpo, Wendel. Eu ficava falando isso comigo. Controle seu corpo. Você consegue se curar, Wendel. Eu ficava falando essas paradas comigo. E você acha que não tem tanta diferença. Mas quando você tá lá, velho, as palavras é muito potente, é muito poderosa. Vocês não têm ideia de como é. E tipo assim, ela colocava aquelas musiquinhas de positividade, daquelas músicas... Sim. Então, Sim. aquelas musiquinhas pra dormir, Uhum. me ajudava também pra dormir. Colocava quando eu ia dormir todos os dias. Não faltava um dia que ela não colocava. E assim ia. E tipo assim, minha forma de lidar com câncer foi levando na brincadeira, cara. Porque tipo assim, quando eu fiquei careca mesmo, depois que eu comecei a fazer a quimioterapia, eu voltei pra casa, todo mundo naquele... Tipo, quanto tempo no naquele hospital, centro. tipo assim? Tipo assim... tinha uns tempos, né? A gente ficava, tipo, um mês fazendo quimioterapia no hospital, depois Ficava no voltava hospital, pra casa. Voltava pra casa. Tá. Ah, tá. Aí, a capital de Minas é muito longe da nossa cidade. Aí, por isso que a gente ficava mais tempo do que as outras pessoas, entendeu? Entendi. Aí... Onde que eu tava mesmo? Na parte que você voltou pra casa careca. Careca. Isso. E, tipo assim... As pessoas tudo, tipo assim... Sabe, outra coisa que eu vou falar antes de falar nessa parte de careca aí. Sabe o que mais doía em mim desse tratamento todo? O quê? Não era a quimioterapia, não era a radioterapia. Sabe o que mais doía? Era o olhar, velho. O olhar das pessoas que, tipo assim... Apesar, cidade pequena, você sabe como é que é, pai. Sei. As pessoas chegam, chegam na pessoa e perguntam assim, o que o menino tem? Ou nem precisa ser de cidade pequena, as pessoas ficam preocupadas, é normal. Aí as pessoas perguntam, o que seu menino tem? Aí minha mãe explicava a situação, um tumor no cérebro, inoperável. A pessoa olhava assim pra mim, Tipo, esse daí não, mas vai dar certo, vai dar certo. Aí você já dava pra Só que, sentir tipo que a assim, pessoa eu tava... sentia que a pessoa... Sim. Mas não era por culpa da pessoa. Eu vi que aquela pessoa queria meu bem. Mas no olhar dela já demonstrava o sentimento de pena. E isso me doía muito, sabe? Uhum. E tipo assim, voltando à parte da autoestima, quando eu voltei pra casa, nessa careca, as pessoas muito tristes, assim, da minha família toda, meu cunhado, minhas irmãs, minha família, minha avó, meus parentes, meus primos, porque todo mundo, minha família é muito unida, sabe? Sim. Quando acontece alguma coisa do tipo, se une todo mundo, minha Dinda Vera. Aí, o que acontece? Eu chegava careca, a pessoa ficava... todo mundo em volta só ficava muito desanimado. Eu ficava brincando, cara. Eu ficava assim... Nossa, velho, o que tá acontecendo? Esse cabelo grande é foda, viu? Fica só entrando no meu olho. Ficava zoando. Porque você não tipo teria que assim... se sentissem pena de você. Não, né? porque não é isso. Porque, tipo assim... Quando você tá passando por um momento difícil, quando você tem um problema, você não pode focar no problema. Você tem que focar na resolução. Porque se você focar no problema, o problema vai se tornando uma dimensão maior do que E a maioria esperado, das pessoas entendeu? focava, tipo, no problema. Sim. Ah, Aí o meu meio de achar era isso, brincando e tal. Foi zoando, né? E tipo assim, por se tratar de um tratamento de alto custo, velho, porque tratamento de câncer, velho, uma injeção que eu tomava era R$8.000, pai. R$8.000. E tipo assim, o SUS lá de Minas arcava com 90% praticamente. Mas esses 10% que sobrava era muito caro, cara. Aí foi Mesmo aí que a assim, gente. Aí que entrou a rifa. Aí que a gente fez a rifa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Entrou a rifa que a gente fez. Aí a cidade toda contribuiu. Teve muita ajuda do pessoal do lado da minha cidade. Muita gente foi contribuindo e a gente conseguiu uma continha até pra passar alguns meses, sabe? Minha mãe também batalhou muito pra conseguir fazer
para conseguir terminar o tratamento. E tipo assim, quando eu tava lá no hospital, eles estavam o tempo todo testando, né? O paladar da gente. Aí foi essa foto aqui, ó. É de um picolé de limão que eles deram. Pensa não tem azedo, só que tipo assim. Aí eu peguei, aí minha mãe tava gravando, tem esse vídeo. Sim. Depois se quiser, vai pra colocar no podcast. Manda pra gente. Não sei se dá pra ver, mas eles colocam lá. Acho que não dá pra ver. Que tipo assim, aí eu como, faço uma careta ruim demais, sabe? E faço assim, tá bom, Eda? Ainda me pergunta se tá bom. Eu falo, nossa, tá uma delícia, tá muito gostoso. E você lá? O cara faz uma cara de... tá muito... Uma coisa tipo limão, né? Tipo isso. Aí, tá bom? Aí, passando por isso tudo, né? A gente chega na radioterapia. E outra coisa que eu esqueci de mencionar com vocês. Como o término esperado do tratamento era muito grande, e tipo assim, minha avó, meus tios, todo mundo fazendo novena, todos os dias, toda sexta, eu acho, ou sábado, não sei, com muita fé, meus familiares por parte de pai também, com muita fé, sempre orando por mim, e oração tem uma força imaginável, que ajuda demais, velho. E, tipo assim, me levantou, velho. Isso aí me levantou. E tipo assim... Onde que eu tava? Eu me perdi. Na parte que isso te levantou, da oração. Sim. Na oração. Isso. Aí, o que acontece? Como o esperado do término era muito mais do que a gente já estava prevendo, porque, tipo assim... Quando a gente fez a segunda sessão de químio, a médica falou assim, opa, pera aí, teve uma mudança aqui. Aí ela falou assim, não, mudou quase tudo, o tumor praticamente está desaparecendo. Oxi. Falou desse jeito. Aí, tipo assim, e a fé de uma mãe move montanhas, velho. Porque os médicos, apesar deles falarem com a minha mãe, que tipo assim, eu não poderia andar, eu não poderia falar direito, eu não poderia ter os mesmos sentidos, essas coisas, sabe? Sim. Mãe fala assim, não, meu filho vai andar, meu filho vai falar, meu filho vai fazer tudo, meu filho vai sair daqui andando. Aí, tipo assim, e sempre apertando minha mão e fazendo esses exercícios, sabe? Isso me ajudou muito. E eu saí de lá andando, eu saí de lá falando, e eu saí de lá sem nenhuma sequela. Tá vendo? Como que é bonito? Aí a gente prosseguiu pra radioterapia, que é basicamente queimar o tumor pra não ter risco dele voltar com nenhum tipo desse negócio. Aí era 30 dias que a gente ficou lá em BH. 30 dias de segunda a sexta, porque sábado e domingo o hospital não abria. Aí de segunda a sexta, todos os dias, eu tinha que ir lá fazer. A sensação da radioterapia é tipo uma máquina de tomografia, você entra lá, só que você sai com uma vontade muito grande de vomitar, só que você não vomita. E fica aquele tem um dia todo. Parece que revira, fica revirando só. Não, você fica com vontade de vomitar, só que não sai nada. Você não tem como, não sai nada. Fica um negócio muito estranho. Muito estranho. Aí, no final desses... Quando eu tava fazendo assim, podia prolongar mais. Só que aí as enfermeiras saíram correndo. Minha mãe esperando eu lá dentro da máquina. Você lá tranquilo. Minha mãe desesperou. Falou assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Porque, tipo... Aí as enfermeiras parou tudo. Minha mãe desesperada. Aí veio a médica conversar com a minha mãe. Aí a médica virou pra mãe e falou assim, sumiu. O tumor sumiu. Não tem mais nada. Não tem. Aí a gente vai só completar com mais uns 2 dias e pronto. Aí depois que eu terminei, tem lá no Hospital da Baleia que eu fiz o meu tratamento, tem o sino da cura. O sino da cura, quando você termina o tratamento, você recebe alta do hospital, você vai e toca o sino com todos os funcionários do hospital batendo palma pra você e aplaudindo, sabe? Sim, muito legal. Já vi isso já na internet. Aí eu toquei esse sino, foi muito bacana. E tipo assim, outra coisa que eu esqueci de contar, a gente sempre tem que fazer ressonância para acompanhar. Eu mesmo faço retorno
e tenho que acompanhar com a ressonância, entendeu? Sim, E aí mas você vai isso lá em lá... Minas? Sim, eu vou lá em BH para fazer a ressonância, para mostrar pros meus médicos, para ver se tá tudo certo, entendeu? Quanto Sim. tempo que você faz isso? Depende. Como eles vai vendo que tá tudo certo, eles vai aumentando o tempo, o período de retorno, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu ia fazer essa ressonância, eu fui dentro da ambulância, com a enfermeira e com o cara da ambulância dirigindo, é claro, né? Aí, tipo assim, velho, eu sempre fui muito brincalhão. Por mais tu tá numa situação muito ruim, sabe? Sim. Eu sempre brinquei. Falei assim, velho, o trânsito tá lotado. Ô, motorista, essa ambulância aí tem sirene? Aí o motorista falou assim, tem, vou colocar aqui pra nós. Ligou, velho. Os caras fez assim, ó. Nós só pra frente falando, não, velho, que legal, mano. Que legal. Só que, tipo assim, é basicamente isso. É o tempo todo brincando e zoando, sabe? Sim. Porque, que nem eu falei com vocês. Agora a gente vai repetir A frase. as outras três Ai, frases. meu Deus. Vamos lá. Você falou uma Deixa frase eu só, né? mostrar. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele falou... Ah, tá. Essas frases aqui. Aqui, ó, vou só ler esse negócio, que é um texto que eu fiz quando eu estava no leito, quando eu estava internado mesmo. Pode ler. Eu não entendi o sentido da minha vida. Depois de tudo isso que passei, percebi então que o sentido da minha vida, que o sentido da vida é viver. Você tá entendendo? Uhum. Porque por mais difícil que a vida seja, o bem mais valioso que temos aqui na Terra é a nossa vida. E quando você tá dentro do leito do hospital, você percebe isso, velho. Tinha um paciente, tinha muitos pacientes que ficavam do lado do meu leito, por exemplo, o Gabriel. Infelizmente, ele faleceu, ele não aguentou o tratamento, que é um tratamento muito pesado, e ele precisava de uma doação de uma medula. Infelizmente, ele faleceu. E tinha quantos anos, Gabriel? Ah, Ele era da sua por volta, idade? não, mais Era novo, eu mais acho novo? por volta de uns 8, no máximo 9. Nossa, Pequeno. bem pequeno. E é que nem eu tô te falando, quando você tá dentro do hospital, suas prioridades mudam. Sua prioridade não é você ter um celular do ano, velho. Não é você ter aquele carro importado, não é você ter as melhores coisas, velho. Mas sim uma coisa simples. Uma coisa simples que pra você e pra sua família, que no caso era minha mãe que tava ali comigo, faz toda a diferença. Por exemplo, a menina que eu contei a história aqui pra vocês, que ela falou assim, ô mãe, olha como Deus é bom, olha como Deus é maravilhoso. Hoje eu fiz quimioterapia e nem doeu tanto. Você tá entendendo? Que muda. É muito Então, significativo. só pra finalizar aqui, sabe por que eu venci o câncer? Vamos falar as três frases que eu falei no começo, vamos? Porque a doença não faz parte do meu corpo. Ela só está no meu corpo. E ela não me pertence. Essas frases você criou elas? Sim, não, porque tipo assim, sim e não. Porque na lei da atração, você busca o que você crê e o que você acredita. Se eu creio que a doença é minha, que a doença faz parte do meu corpo, a doença vai continuar lá, velho. E aí que entra, a gente auto se cura, gente. A gente tem o poder de auto se curar. E aí que entrou. Um moleque que tinha um tumor localizado no terceiro ventrículo, inoperável, que tinha várias sugestões médicas que ficaria com sequelas ou algo do tipo, Não, que poderia e o médico ficar... que falou que era um... Não, Gente. e sem contar o médico, né, que falou então. isso. E tipo assim, é isso, velho. Cara, É Que basicamente isso. história linda, É. meu Deus. E tipo assim, foda, velho. e nas minhas palestras eu falo muito sobre isso, entendeu? Que tem uns slides, então, muito bacana, tudo Sim. direitinho. Qualquer dia você podia fazer uma palestra aqui É na escola, verdade, né? hein? Só que Quem ficaria sabe? muito bom. Eu também chamaria minha mãe pra poder falar um pouco sobre a parte que ela viveu. Claro. Que foi tipo assim, minha mãe foi uma mulher muito forte durante o meu tratamento. Uhum. Porque por mais ela estar ali do meu lado, um coração quebrado, ela não demonstrava isso pra mim, entendeu? Sim. E tipo assim, ela mandava mensagem pros meus familiares falando assim, continua rezando por Wendel,
continua fazendo orações que vai dar tudo certo. Mas ela não falava minha real situação. Porque se ela falasse minha real situação, que eu tava muito mal mesmo, aquelas pessoas que estavam querendo ajudar ia ficar com um sentimento de tristeza tão grande e falar, nossa, a pessoa tá tão mal, que ia mandar uma energia tão negativa pra mim, que... Isso é horrível. Então, mãe teve consciência disso. Sim. E isso também ajudou bastante. Porque por mais que ela tá com o coração destruído, ela não demonstrava pra mim. Ela demonstrava que eu tô forte que nem você e vou conseguir até o final, velho. É basicamente isso. Um menino que ao ver dos médicos não andaria, não falaria. Não ia fazer nada, Não ia ia ficar fazer só nada. lá em cima de uma cama. Hoje anda, fala, corre, Ri, brinca. zoa. Joga truque. É muito. E agora tá no podcast. E se der certo, faz uma palestra na escola, mano. Acho. Sim, Sim, é muito talvez, legal. né? Muito Talvez, bom. talvez. Sim. Se tiver algum evento assim sobre alguma coisa na escola, eu posso fazer essa palestra. Eu acho que vocês vão se emocionar bastante, que tem uns vídeos e as imagens falam por si mesmo. Então, basicamente Você isso. falando, eu tava quase chorando aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu... Aqui, ó. Esse é o sino de cura que a gente toca. Aí, produção. Sino de cura. E esse aqui era eu zoando. Aí, cabelo raspado, tomando essa soda aqui. Ela enfia dentro do nariz, Pensa numa coisa desagradável. É isso mesmo. E ele lá na... E outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Quando eu fui fazer a cirurgia, quando eu fiz a primeira cirurgia, tinha um exame que chamava líquor. Esse exame que chamava líquor, ele tinha que pegar o líquido que estava passando no cérebro, na coluna, para poder saber se o líquido estava limpinho, para ver se não tinha risco de contaminação, entendeu? Sim. Aí, o que acontece? Você ficava numa posição, não podia mexer, Você tinha que ficar, porque se você mexesse, a agulha machucava, era anestesiado. Mas você sentia a agulha lá dentro da sua coluna. Aí enfiava a agulha, uma agulha desse tamanho, velho. Nossa. De verdade. Eu acho que eu senti a agulha aqui. E puxava. E aí ia puxando. E tipo assim, tinha uma certa quantidade. Eu acho que era mais ou menos isso aqui, ó, que tinha que tirar. Uhum. E ia puxando e aquilo. Nossa, velho, um dos piores que eu já fiz do exame, assim. Meu Deus. Era muito difícil. Exame, né? E tipo assim, eu tinha que ficar na mesma posição, porque se eu mexesse, podia piorar, entendeu? Podia, né? Era muito dolorido mesmo. Nossa. E tipo Pode assim, pensar, isso aqui é né? só o resumo de muita coisa que eu Que vivi aconteceu, né? e aprendi também, né? Sim. Porque, tipo assim, eu aprendi muita coisa de mundo nessa questão. Eu aprendi que, tipo assim, pra pessoa aprender a valorizar, ela não precisa estar no hospital pra saber daquela situação, velho. Mas quando você entra no hospital, a coisa é totalmente diferente, irmão. Você vê as paradas assim acontecendo, que você fala assim, velho. Tipo, ninguém imagina. Nós Né? vamos ficar pensando nisso agora o resto do meu dia. Em valorizar E agora. quem sabe aí, hein? Uma palestrinha pro Xaledói. Verdade, hein? Ficaria legal. Mas então é isso, pessoal. Entrevista com o Wendel, mais conhecido como Mineiro aqui na escola. Já tem até O apelido. famoso mineiro. É foda. Mas é isso, muito bacana. Cara, gostei dessa história. Muito show. E obrigada por compartilhar com a gente também, né? Sim. Nada que isso. Geralmente tem pessoa que não gosta de falar sobre, né? Sim. Sim. Mas aí, tipo... Tipo assim, no começo, quando ele tava careca, eu tinha muita vergonha, né? Eu usava muito boné. Mas depois eu acostumei. Depois Aí foi. eu vi que não tinha porquê. Entendeu? Show de bola. É isso, pessoal. Essa foi a entrevista com o Wendel. Espero que todos vocês tenham gostado. Sim. Show.